Bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. E se é a primeira vez, muito bem-vindo. Espero que você encontre alegria, encontre edificação naquilo que você vai ouvir hoje, que é a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Marcos e estamos realizando essas mensagens online devido ao aumento, à propagação da Covid, da nova cepa. E por enquanto ficaremos online, até que tenhamos uma avaliação melhor da situação. Então é uma alegria ter você aqui conosco. Quero dizer que se você gostar e se você aproveitou essa mensagem, que você possa deixar seu comentário aqui embaixo. Você pode se inscrever no canal, pode ativar o sininho para receber as nossas informações. Bem, nesse domingo agora, a partir de hoje, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens sobre o livro de Colossenses. Falamos anteriormente sobre Filipenses, foi um bom tempo de leitura de mensagens sobre o livro de Filipenses, e agora vamos falar sobre Colossenses, que também é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso, é bem possível, na cidade de Roma. Né? Na mesma época, mais ou menos, que Paulo escreveu Filipenses, escreveu também Efésios, Colossenses e uma pequena carta chamada Filemon. Então hoje nós vamos falar sobre Colossenses. Colossenses era uma cidade pequena, não era uma cidade grande. Na época de Paulo não tinha mais tanta grandeza como teve em décadas anteriores. E Paulo está escrevendo essa carta a essa igreja que ele não fundou. Ele não fundou. Quem fundou a igreja, a gente vai ver aqui, é um enviado de Paulo, um comissionado por Paulo chamado Epáfras. Né? E Epáfras, que cuida da igreja ali, possivelmente supervisiona a igreja de Colossos, ele vai até Roma pedir instruções para Paulo, colocar algumas situações que estavam acontecendo não só na igreja, mas em especial ao redor da igreja, determinados temas, assuntos, filosofias, conceitos religiosos que conflitavam com a mensagem do Evangelho de Cristo. E Epáfras então vai pedir a Paulo um apoio, uma ajuda na instrução da igreja. E Paulo, atendendo a esse pedido de Epáfras, envia então uma carta para a igreja que está na cidade de Colossos. Quem leva a carta não é Epáfras. Ao que tudo indica, parece que ele ficou preso, ele ficou retido em Roma. Quem leva a carta é Tíquico, um outro mensageiro e um auxiliar do apóstolo Paulo. Mas então vamos à nossa carta. Nós não vamos ler muito hoje, mas vamos iniciar aqui a nossa leitura no capítulo 1 de Colossos, ou de Colossenses, né? Que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo inicia essa carta, né, dizendo que ele está escrevendo. Paulo, e como é que Paulo se vê, como é que Paulo se identifica, como é que Paulo se apresenta? Ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. É importante a gente parar um pouquinho e falar sobre isso.
Paulo se identifica como um apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo significa enviado. Um apóstolo é alguém que foi enviado para representar aquele que o enviou. Então, Paulo, ele se coloca como um apóstolo porque ele foi enviado por Jesus para pregar o Evangelho de Cristo. Ele foi enviado com a autoridade daquele que o enviou. Essa é uma questão muito importante, principalmente nos dias de hoje, quando nós nos deparamos com muitas mensagens, muitas notícias, muitas narrativas, muitos conceitos, ideias sendo divulgadas em vários meios sociais, em vários meios de comunicação. Né? Somos bombardeados constantemente por mensagens, por pessoas que estão falando, declarando, anunciando uma mensagem, um conceito, uma ideia, uma religião. Mas aqui nós percebemos que quem está falando não é só Paulo. É Paulo, um mensageiro enviado por Jesus, que fala com a autoridade do próprio Jesus. Portanto, a questão toda que nós podemos avaliar hoje em dia não é se a pessoa acredita em Deus ou acredita em Jesus. A maioria das pessoas com quem eu converso acreditam em Deus. Inclusive nessa pandemia, com as dificuldades todas que essa pandemia tem gerado, seja saúde, seja no físico, seja no emocional, seja no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, nos negócios, as pessoas têm buscado oração, têm orado, têm pedido para Deus ajudar, para Deus livrar, para Deus proteger do mal. As pessoas estão falando sobre Deus. Né? Mas que Deus é esse? Onde é que elas estão tirando informações sobre Deus? Onde que elas estão buscando conceitos sobre Deus? Qual a autoridade que está falando e que elas estão acatando para conhecer Deus? Para saber quem é Deus? Para saber quem é Jesus? Para saber qual é a mensagem de Jesus? Quem de fato é Jesus Cristo? Então, é muito importante hoje em dia a autoridade. Saber se a pessoa de fato crê, acredita e reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus. Que Paulo, quando fala, não é uma opinião de um homem, não é uma opinião de alguém que quer passar uma mensagem boa. Paulo está se colocando aqui como apóstolo, como enviado de Jesus. E ele diz, pela vontade de Deus. Ele não está na condição de apóstolo porque algumas pessoas o colocaram lá, porque ele se intitula apóstolo, porque um grupo de pessoas se reuniu e instituiu ele como apóstolo. Não. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. Na verdade, ele nem queria ser. Ele perseguia a igreja. Ele combatia a igreja. Ele combatia aquelas pessoas que anunciavam que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Ele lutou contra a igreja, ele era inimigo. Tanto que em Atos 9, quando ele vê Cristo, Jesus aparece a Paulo no caminho para Damasco, numa luz mais forte do que o sol. Ele cai do cavalo e ele diz, quem és? E a voz diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Paulo era um perseguidor, um inimigo da igreja, mas agora, pela vontade de Deus, ele é apóstolo de Cristo Jesus. Então, ao lermos essa carta, precisamos nos perguntar, de fato eu reconheço a autoridade de Paulo? De fato eu reconheço que o que está escrito nessa carta é uma mensagem vindo da parte de Deus, da parte de Cristo para a minha vida? Se assim for,
É certo, então, que essa carta ou essas palavras vão direcionar a nossa vida, vão orientar a nossa espiritualidade, vão dizer para nós o que nós podemos e não podemos fazer ou crer, ou aceitar ou não aceitar, recusar ou não recusar. Precisamos de um parâmetro, e o cristão reconhece a autoridade da palavra de Deus sobre a sua vida. Inclusive, esse era o lema da Reforma Protestante: somente as Escrituras. A ênfase de Lutero, a ênfase de Calvino, a ênfase dos reformadores é que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é o único guia de referência para o cristão. A tradição é importante. O conhecimento que se adquire com os estudos, com as interpretações, com as experiências são importantes, mas tudo isso tem que ser filtrado pela palavra de Deus. Na Reforma, a Bíblia Sagrada ganhou evidência. A Bíblia começou a ser pregada na igreja. Comentários bíblicos começaram a ser escritos para compreender, para explicar a palavra de Deus. A palavra de Deus se tornou o centro do culto, a pregação é o centro do culto. Por quê? Porque a Bíblia é a autoridade na vida do crente. Então é importante hoje que a gente tenha essa certeza. Por mais que falem, por mais que digam, por mais que anunciem, por mais que proclamem, eu sempre me basearei e vou me basear no que a Bíblia diz. Por quê? Porque o que está dito aqui, pela vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo isso. Eu sou um apóstolo enviado por Deus, enviado por Cristo. Tá? E ele está escrevendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Veja essa palavra, em Cristo, que estão em Colossos. Essa ideia de em é de localização. Então, o crente, ou a igreja, ou a comunidade dos colossenses estavam em Colossos. Né? Elas estavam situadas em Colossos, mas também elas estão em Cristo, situadas, localizadas em Cristo. Há uma ligação, há um pertencimento. Então, a comunidade ela vive orientada e baseada na palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus. Mas ela também vive num local geográfico, mas ela também vive em Cristo, no mundo espiritual. Certo? E Paulo acrescenta graça e paz da parte de Deus. Para termos paz da parte de Deus, para vivermos na graça de Deus e na paz de Deus, temos que reconhecer a autoridade da palavra de Deus e temos que estar em Cristo, habitando nele. Certo? Paulo continua. Não vou ler todo o capítulo, mas ele continua assim, ó. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês, tá? Por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então agora Paulo passa da apresentação
para uma ação de graças. Ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, Paulo ora pela igreja. Ele se interessa pela igreja e ele ora pela igreja. Mas olha o que ele diz. Ele agradece a Deus. Né? Que Deus é esse que Paulo agradece? Para quem Paulo ora? Quem é esse Deus de Paulo? É o Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O Deus de Paulo é o Deus de Jesus. É o Deus que Jesus anunciava. É o Deus que Jesus veio revelar. Então, Paulo ora ao Deus de Jesus Cristo, agradecendo pela vida da igreja, agradecendo pela comunidade de fé que existe em Colossos. É importante também isso, me deixa uma lição. Nós, como cristãos, temos que nos preocupar com a igreja, valorizar a igreja, valorizar a comunidade que Cristo estabeleceu. Temos que orar pela igreja. Temos que agradecer a Deus pela igreja. Temos que nos alegrar porque aqui existem igrejas e porque aqui temos a nossa igreja. E isso é importante para cada um de nós. Vivemos agora num momento em que a igreja ficou, por muito tempo, em quarentena. Igrejas fechadas, as pessoas em casa, ouvindo o culto, assistindo o culto online, ouvindo mensagens online, e isso criou um certo comodismo. Algumas pessoas estão cômodas nessa situação de poderem assistir uma mensagem, assistir um culto, assistir um estudo bíblico online. Isso é importante. Isso é muito importante. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos falando aqui, de você estar me ouvindo hoje, de eu poder me dirigir a você. Mas a igreja, ela precisa se reunir fisicamente, presencialmente. Nós, como comunidade da fé, precisamos querer estar juntos com os irmãos. Por quê? Porque amamos. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Ele diz: nós oramos por vocês, de Colossos. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. E agradeço, principalmente, Paulo diz, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. É interessante essa qualificação da fé. Paulo está dizendo: eu agradeço a Deus pela fé que vocês têm. Mas não é só pela fé. E não é qualquer fé. Paulo acrescenta: fé em Jesus Cristo. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que Cristo enaltece, que Deus quer de cada um de nós. E é isso que Paulo se alegra. Vocês estão colocando a fé de vocês em Cristo. E isso me alegra, porque de fato a fé que Deus valoriza é a fé em Cristo Jesus. A fé na palavra de Cristo. A fé no Evangelho de Cristo. É isso que Paulo vai dizer. Graças a Deus pela fé que vocês têm em Cristo Jesus. E ele acrescenta: e do amor que vocês têm por todos os santos. Essa fé em Cristo Jesus produz no coração do crente amor pela igreja, amor pela comunidade, amor pelos santos. E esse amor se expressa em querer estar junto, em adorar junto, em louvar juntos como comunidade, em colaborar com a manutenção da comunidade, em ofertar, em ajudar os necessitados. O amor é prático. O amor precisa ser evidenciado por meio de obras. Então, Paulo está dizendo: eu agradeço a Deus pela fé que vocês têm. Mas não é só fé em si mesmo, é fé em Cristo Jesus. E essa fé
ela é evidenciada pelas obras do amor. Por isso Paulo está dizendo, o amor de vocês também é evidenciado. E eu louvo a Deus pelo amor que vocês têm uns para com os outros. E mais, Paulo diz assim, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. Olha aqui, essa tríade, Paulo já citou lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, fé, amor e esperança. Aqui, novamente, Paulo vai dizer, essas são as características do crente, do cristão, da comunidade de fé. A fé em Jesus, o amor que produz boas obras e esperança, olhando para o futuro, olhando para frente, olhando para aquilo que ainda virá, nós somos cheios de esperança. A comunidade de fé em Jesus é uma comunidade cheia de esperança. Aguarda a vinda do Senhor. Aguarda o retorno de Cristo Jesus. Aguarda o final da história, onde todas as coisas serão renovadas por meio de Cristo, onde a nossa salvação será evidenciada, será revelada com toda a sua glória. É interessante a gente observar isso, que o Evangelho de Cristo Jesus tem uma escatologia. Quando falamos do Evangelho, falamos daquilo que Cristo já fez e falamos daquilo que Cristo ainda fará. Olhando aqui para esse texto de Colossenses, para a carta de Colossenses, Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer que já ressuscitamos em Cristo. Já fomos resgatados. Olha o que ele vai dizer aqui, no capítulo 1, verso 13. Pois ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, nós já temos em Cristo o perdão dos pecados. Nós já fomos perdoados. Nós já fomos resgatados, retirados, o que Paulo chama aqui de domínio das trevas, para o reino de Cristo. Isso já aconteceu. Haverá um julgamento futuro. Haverá um julgamento final. É uma escatologia que ainda vai acontecer. E nesse julgamento todos serão julgados. Mas Paulo está afirmando que já fomos perdoados. É uma escatologia que já aconteceu. Paulo também diz que nós ressuscitamos em Cristo. No batismo, nós somos ressuscitados. E é isso que Paulo fala aqui na sua carta. Continuamos a viver em Cristo. Por quê? Porque já recebemos a ressurreição. Ou seja, aqui também há uma escatologia já realizada. O crente já ressuscitou com Cristo. Ele já tem vida espiritual. Ele já tem a nova vida. Ele já tem a vida eterna. Isso é escatologia. Mas é uma escatologia já cumprida. Mas temos uma esperança de que a ressurreição final vai acontecer, que é a ressurreição do corpo, que é a ressurreição gloriosa, que é a ressurreição que vai eliminar totalmente a morte. Portanto, Paulo está dizendo que nós temos uma esperança. E a esperança é uma esperança que já aconteceu, já sou salvo, já sou perdoado, já fui resgatado, já fui transportado para o reino de Cristo, já tenho vida eterna, já tenho
a vida gloriosa de Cristo habitando em mim, já ressuscitei espiritualmente, já aconteceu, mas ainda aguardamos o retorno de Cristo com os seus anjos, para que seja evidenciado, que seja mostrado e revelado a glória de Cristo, a grandeza de Cristo e o reino de Cristo. Então, uma comunidade de Cristo é uma comunidade de esperança. Um crente sem esperança, um crente desesperado, é uma contradição. Portanto, vemos aqui que Paulo está falando para essa comunidade dizendo: eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela fé que vocês têm em Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pelo amor que vocês têm demonstrado uns para com os outros. O cuidado que vocês têm tido uns para com os outros. E eu louvo a Deus porque vocês estão cheios de esperança. E essa esperança, Paulo diz, é uma esperança que está reservada no céu. E essa esperança é uma esperança que veio até vocês por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o Evangelho de Cristo é um evangelho de amor, de fé e de esperança. A mensagem de Cristo é uma mensagem de fé, de amor e de esperança. Por isso, Paulo está dizendo assim: eu louvo a Deus pela vida de vocês. É isso aí. Só fazendo uma conclusão. A igreja, a comunidade de Cristo, é uma comunidade de fé. Fé no Evangelho de Cristo. Fé na pessoa de Cristo. Fé na palavra de Deus, que tem autoridade para definir o rumo da minha vida. A comunidade de Cristo, a comunidade de fé, é uma comunidade que ama. Ama o outro, ama o próximo. E demonstra esse amor vivendo em comunidade. Demonstra esse amor quando eu saio da minha casa, quando eu deixo de lado o conforto da minha casa e vou ao culto. E lá eu me reúno com os meus irmãos, a quem eu amo, que são filhos de Deus, e esses irmãos formam essa comunidade por quem eu agradeço a Deus, por quem eu me envolvo e cuido, me dedico. Paulo está dizendo isso. A comunidade de Cristo é uma comunidade de amor. E a comunidade de Cristo é uma comunidade que tem esperança. Uma esperança que está guardada no céu. Uma esperança que está reservada para nós no céu. Portanto, ela é uma esperança segura. É uma esperança que é verdadeira, que não é frustrante. É uma esperança que já temos aqui. O usufruto dela. O nosso resgate, o nosso perdão, a nossa salvação, a nossa vida no reino de Cristo, a nossa ressurreição espiritual com uma nova vida. Mas é uma esperança que ainda aguarda o retorno de Cristo, a revelação gloriosa do reino de Cristo, eliminando todo o mal e tendo então, construindo, né, criando um novo céu e uma nova terra. A bendita esperança que todo crente tem. Amém? Espero que você possa se alegrar com essa mensagem, que você possa se animar com essa mensagem, que você possa realmente ter o seu coração tocado por essa mensagem. Tá? A mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra e pelo que o Senhor tem nos revelado. Que a Tua palavra seja autoridade sobre a nossa vida, que a Tua palavra seja autoridade para definir os rumos da nossa vida. Dá-nos fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. A fé
que nós colocamos em Cristo Jesus. Que jamais venhamos a negar essa fé, que jamais venhamos a cair da fé, mas permanecermos firmes, confiando que Jesus Cristo nos resgatou. Pai, coloca mais amor no nosso coração. Queremos ter um coração transbordando com o Teu amor. E queremos amar aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto. Queremos amar a verdade, queremos amar Jesus, queremos amar a Tua igreja, queremos amar aquele que precisa de nós, Pai, o nosso próximo. Portanto, nos ajuda a amar, Senhor. Nos ajuda a cuidar uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar da Tua igreja. Ajuda-nos a suprir as necessidades da Tua igreja e possamos fazer isso por amor, Senhor. Também te peço, Pai, que o Senhor coloque mais e mais esperança no nosso coração. Que as vozes tão conflituosas e tão confusas deste mundo não tirem de nós a esperança. Que a gente possa se alegrar com aquilo que a gente já tem, com essa escatologia que já se cumpriu na nossa vida. Temos vida nova, temos vida eterna, temos vida em Cristo Jesus, temos o perdão dos nossos pecados, temos a segurança da salvação que só Tu pode nos dar. Queremos Te agradecer por isso, Pai, e queremos pedir que o Senhor nos ajude a continuar esperando as promessas que estão guardadas para nós no céu, onde Cristo habita, que é o retorno de Cristo, Pai. Não nos deixe ficar sem esperança, Senhor, e ajuda, Pai, essa pessoa agora que está me ouvindo, que ainda não tem fé em Jesus Cristo, que ainda não crê na Tua palavra. Eu oro para que o Senhor possa esclarecer, iluminar e conduzir essas pessoas para que elas possam crer em Jesus Cristo. Que elas possam ter o coração cheio de amor por Cristo, pela palavra de Cristo e para a comunidade que é de Cristo. Eu oro, Deus, para que eles sejam cheios de esperança e possam esperar no Senhor confiadamente, com paciência. E oro, Deus, para que possamos experimentar a Tua graça e a Tua paz no nosso dia a dia. É isso que eu Te peço, Pai, e oro para que o Senhor esteja abençoando essa pessoa que está doente, que precisa de uma resposta, que precisa de uma cura, que precisa de uma restauração. Nós oramos, Deus, para que haja cura, para que o Senhor possa agir poderosamente na vida dessas pessoas. Peço para que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, solucionando problemas, ajudando, Pai, as pessoas com seus recursos financeiros, que o Senhor possa abençoar o trabalho, abençoar, Senhor, os ganhos das pessoas, que esse ganho se multiplique, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e peço para que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, o nosso povo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Pai, abençoa também a nossa família, abençoa a nossa casa. Senhor, coloca os Teus anjos na nossa casa, no nosso lar, e nos protege de todo mal, Pai. Oramos e pedimos isso, porque cremos que o Senhor é um Deus vivo, que ouve as nossas orações, e confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, já Te agradecemos pelas respostas. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante esse momento aqui no canal da igreja. Peço que você continue nos assistindo, continue compartilhando essa mensagem com quem você quiser, né? E se você também quiser nos ajudar, quiser cooperar para que a gente possa manter o nosso canal e a nossa igreja e continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo, você pode nos ajudar. Eu vou deixar logo agora na sequência, você pode ver aí na tela, né, os dados da igreja, como você pode ajudar, como você pode contribuir, e que Deus com certeza vai te abençoar. A Bíblia diz que quem semeia com abundância, colhe também com abundância. Nós cremos nessa palavra, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus proteja e guarde
você de todo mal, né? E se Deus quiser e permitir, no próximo domingo estaremos aqui novamente no canal da Igreja Aliança de Alphaville. Fique na paz e na graça de Cristo Jesus. Amém.